Olá, amigos historiantes, tudo bem? Vamos aqui para mais uma videoaula e a videoaula de hoje nós vamos abordar a oligarquia colonial. E como base desta videoaula, nós utilizaremos o excelente livro da editora Contracorrente, que é A Oligarquia Brasileira, Visão Histórica, do professor Fábio Condé Comparato. Este livro ele aborda a oligarquia durante a história do Brasil, desde o seu período colonial até os dias atuais, com um rigor histórico muito grande e também com detalhes que acabam atraindo muito os leitores. Mas não é uma leitura tão complicada, é uma leitura muito fácil e muito aprazível para quem está interessado tanto em estudar a história do Brasil, como também as oligarquias que sempre estiveram presentes na história do Brasil. Vamos deixar linkado neste vídeo o site da editora Contracorrente para você adquirir o seu livro, A Oligarquia Brasileira. Bem, quando nós falamos da oligarquia no período colonial, devemos ter em mente que havia o poder dividido em duas esferas: os detentores de riqueza, que eram ligados à agricultura. Você pode até comentar, mas e a produção de ouro nas Minas Gerais? O ciclo de ouro que ocorreu no Brasil, ele não pode ser considerado também fonte de uma oligarquia naquela região? Pois bem, na oligarquia brasileira, a descrição que nós temos é que a agricultura, por ser muito mais abrangente e também em um período de tempo muito mais longo, ele conseguiu firmar uma oligarquia no Brasil, diferentemente do que ocorreu no ciclo do ouro, que foi um ciclo muito mais curto e também havia uma fiscalização. O fisco da metrópole sobre a produção de ouro era muito grande e isso impedia a criação de uma oligarquia naquela região. E além dos detentores de riqueza, nós temos também os agentes administrativos, ou seja, os agentes, esses políticos ou então administradores da coroa, da metrópole, eles também acabaram formando uma oligarquia no Brasil. E muitos deles também conseguiram sesmarias, ou seja, também conseguiram espaços de terra no Novo Mundo, que era um dos fatos mais importantes para se ter uma oligarquia, já que a agricultura era a principal fonte de riqueza. Para você ter a agricultura, você terá que ter a terra. Mas isso foi um gerador muito grande de problemas, já que havia uma falta de recursos na metrópole, ou seja, Portugal tinha dificuldades em enviar pessoal para fiscalizar a administração da sua colônia, do Brasil. E também essa falta de recursos da metrópole também foi um dos criadores da oligarquia também aqui no Brasil, já que os donatários, as pessoas que recebiam as capitanias hereditárias, por exemplo, eles queriam ter um retorno muito rápido do seu investimento. Contudo, essa ânsia de ter esse retorno nesse investimento fazia com que houvesse uma autocracia em várias regiões do Brasil, já que esses detentores de terra, eles além de terem a terra, logicamente, eles também detinham a produção agrícola. Também eles tinham controle sobre as pessoas naquele local, tanto os agregados, os familiares, como também os escravos, já que a escravidão ela foi muito presente na história do Brasil. E no Brasil colônia, os detentores de terra, eles formavam essa espécie de autocracia, já que não tinha um controle, uma fiscalização mais ampla da metrópole sobre
a colônia. E isso fazia com que houvesse uma espécie de privatismo, ou seja, esses detentores do poder, essa oligarquia local, ela não pensava no bem comum, no bem social. Eles pensavam em algo mais privado, ou seja, voltado para eles. E isso também influenciou muito a nossa sociedade, tanto no período colonial, como também criou raízes que acabaram se perpetuando na história do Brasil. E além dessa autocracia, ou seja, esse regime em que as pessoas acabavam se tornando submissas a poucas pessoas, ou seja, aqueles que detinham o poder, o controle da terra, da produção agrícola, da produção, por exemplo, de açúcar nos engenhos, como também dessa pessoa que controlava o destino das outras pessoas. E quando nós falamos da escravidão, também devemos lembrar dos traficantes de escravos, que eles acabaram também se tornando uma espécie de oligarquia local, já que a escravidão era tão presente na história do Brasil colonial que o tráfico de escravos ele era permanente, já que a agricultura era dependente da mão de obra escrava. E essa escravidão, ela também acabava gerando uma oligarquia desses traficantes de escravos que obtinham lucro já com a venda dos escravos aqui no Brasil. E outro aspecto também que é comentado na oligarquia brasileira é sobre o judiciário aqui no Brasil, já que havia aqui, entre aspas, uma divisão do poder. Mas o que seria essa divisão do poder jurídico aqui no Brasil? Devemos lembrar, logicamente, a falta de recursos da metrópole. E a partir do momento em que essa metrópole mandava juízes para o Brasil, eles não tinham condições, por exemplo, de avançar para o interior do Brasil. E o que acabava é que esses, digamos, senhores dos sertões, esses detentores do poder local, acabavam também sendo os detentores do poder de julgar as pessoas, já que esse judiciário também foi motivo de críticas de várias pessoas no período do Brasil colônia, devido tanto a essa dificuldade em abrangência desse poder jurídico desses enviados da metrópole, como também da própria dificuldade do poder judicial no Brasil, tendo em vista esses detentores do poder, esses senhores de terra, terem muito poder local, o que fazia com que houvesse essa divisão do poder de julgar as pessoas. Além disso, a Igreja Católica também se tornou uma espécie de oligarquia local, uma oligarquia, digamos, religiosa, já que a Igreja Católica ela tinha o poder da economia local. Devemos lembrar, e também é algo citado em A Oligarquia Brasileira, que a Igreja Católica ela fazia o crédito para as pessoas no período do Brasil colonial. A Igreja Católica fazia às vezes de banco aqui na colônia. Já a Igreja Católica também foi motivo de críticas de várias pessoas, pois elas também eram detentoras de terras. Além de ser detentora de terras, era detentora também da produção agrícola, de escravos. E quando nós falamos de escravos, a Igreja Católica, com relação à escravidão, foi muito conivente, principalmente com os escravizados da África. E a relação da Igreja Católica com a escravidão foi algo muito amplo, pois a Igreja Católica, além de possuir escravos aqui no Brasil colônia, era também conivente com a escravidão de africanos, através de vários documentos que davam apoio, digamos, uma carta branca para a escravidão de africanos. Bem, vocês percebem que a oligarquia no Brasil ela tem estas características, ou seja, essa ligação de poderosos e do poder administrativo e também de um poder religioso que também estava ali permeando
digamos, essa categoria de pessoas que dominavam o restante do povo na colônia. No Brasil, colônia, essas características oligárquicas, elas acabaram se perpetuando e se enraizando na estrutura social do Brasil, que permanecem até os dias atuais, pois nos dias atuais nós vemos uma oligarquia pequena, reduzida, mas que continua sendo ligada diretamente ao poder administrativo político. Ou seja, nós vemos que essa estrutura que surgiu no Brasil colônia acabou se perpetuando até os dias atuais. Pois bem, espero que vocês tenham curtido essa aula sobre a oligarquia no Brasil colônia. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. O link do livro A Oligarquia Brasileira, Visão Histórica, vai estar linkado aqui neste vídeo. Espero também que vocês acessem a editora Contra a Corrente, pois há muitos livros muito interessantes, com rigor histórico de pesquisa muito bom e vale a pena sempre estar em busca de conhecimento. Beleza, pessoal? Não deixem de seguir o Historiante em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Não deixem também de seguir o Historiante na nossa família de podcasts. Também não deixem de instalar o aplicativo do Historiante em seu celular. Se ele for de um sistema operacional Android, você pode ir na sua Play Store e baixar e ficar por dentro de vários assuntos de história, filosofia, sociologia e atualidades. E também não deixem de apoiar o Historiante no nosso Apoia-se. O link vai estar também linkado aqui nessa descrição. E a partir de R$1 você já estará contribuindo com o portal Historiante nessa missão de difundir conhecimentos. E a partir de R$4 você também vai estar apoiando o Historiante e fará parte do nosso grupo secreto no Facebook com muito material exclusivo. Beleza, pessoal?